Muito bem, Shalom Adonai. Abra as Escrituras Sagradas. No livro de Jó, no capítulo de número 37, o versículo de número 12, preste bem atenção. Então ela, a nuvem, se espalha em voltas, segundo as suas direções. Essa palavra aqui, direção, é a palavra hebraica tarblut. Tarblut. Para que faça tudo quanto lhe ordena. Preste bem atenção. Tarblut. T-A-H-B-U-L-O-T. Acento circunflexo no O e no H. Tarblut. A raiz desta palavra está ligada a cordas de navio, lemes, direção marítima, estratégias de navegação. Literalmente é a ideia de conduzir algo com habilidade em meio a águas imprevisíveis. Não é apenas conselho, é direção estratégica em meio à instabilidade. É isso, Tarblut. Então, vamos analisar aqui algumas revelações, alguns tópicos, algumas lições que nós temos aqui em Tarblut. Primeiro, Tarblut revela que Deus governa o caos. Ouça isso, amigo. O texto fala das nuvens e tempestades obedecendo às direções estratégicas de Deus. Tempestade, amigo, não é descontrole, é direção invisível. Jó, estava em caos, mas Deus estava conduzindo como o capitão conduz o navio. A lição que temos aqui é a seguinte: o que parece tempestade pode estar sendo cuidadosamente dirigido por Deus. Nem toda turbulência e abandono pode ser rota estratégica. Como você acha que José não se sentiu quando foi vendido pelos irmãos? Como você não acha que Moisés se sentiu quando fugiu para o deserto? Como você não acha que Jefté se sentiu quando foi expulso da sua casa? O que você me diz? Segundo, Tarblut ensina que Deus pensa em termos de trajetória, não de momento. A navegação não é sobre ondas isoladas, é sobre destino final. Jó só via a onda, Deus viu o trajeto. A gente só vê a onda. A gente só vê a tempestade. A gente só enxerga o furacão. Mas Deus viu o trajeto. Nós julgamos Deus pelo momento. Ele trabalha na rota. Sabe qual é a lição que temos aqui? Deus não administra apenas eventos, ele administra trajetórias. A igreja moderna sofre porque interpreta cada dificuldade como um erro de rota, quando pode ser parte da direção do eterno, bendito seja ele. Terceiro, Tarblut fala de sabedoria sob pressão. No mundo antigo, navegar exigia habilidade extrema. Sem instrumentos modernos, o capitão dependia de conhecimento profundo. A vida cristã não é a ausência de tempestade, meu amigo. É aprender a ser conduzido nela. Sabe qual é a lição que temos aqui? Maturidade espiritual é confiar na direção mesmo quando o mar está agitado. Jó não entendia, mas Deus sabia exatamente onde cada vento soprava. E vocês conhecem o destino final de Jó. Por isso que Tiago disse: ouviste sobre a paciência de Jó e o fim que Deus lhe deu? Quarto, Tarblut é direção invisível. O leme de um navio é pequeno, mas determina o destino. Muitas vezes, a direção de Deus é silenciosa, pequena, quase imperceptível, mas muda tudo. A quarta lição que temos aqui é que pequenas direções de Deus produzem grandes destinos. Um não de Deus, um atraso, uma porta fechada, pode ser apenas o leme girando. Guarde isso com você. Vou repetir: um não de Deus, um atraso, uma porta fechada, pode ser apenas o leme girando,
mas você não está entendendo nada. Quinto, Tarbulot aponta para a soberania que não erra. No final do livro, Deus não explica cada detalhe a Jó. Observe que ele não explica cada detalhe. Ele não explica por que permitiu isso. Ele não explica por que permitiu o fracasso, a pobreza, a morte dos filhos. Ele não explica. Ele revela sua soberania. A mensagem é clara. Você não entende a rota, mas pode confiar no capitão. Sabe qual é a lição que temos aqui? Fé não é entender a tempestade, é confiar na condução. Você não precisa entender nada. Você precisa só confiar naquele que é o capitão do seu navio. Sabe quais são as aplicações que nós temos aqui hoje para nós, a igreja moderna? Nem toda crise é desordem, pode ser estratégia divina. Segundo, Deus não perdeu o controle cultural, político ou espiritual. Terceiro, precisamos aprender a confiar na rota, não apenas nas circunstâncias. Quarto, o silêncio de Deus não significa ausência de direção. Jó achava que estava à deriva, mas o texto revela algo poderoso. Até as nuvens e tempestades se movem segundo as Tarbulot de Deus. Talvez sua vida pareça uma revolta. Talvez você não entenda o vento contrário, mas existe um leme invisível, existe uma direção estratégica, existe uma mão soberana conduzindo o que você não está vendo. Você pode não entender a rota, mas pode confiar no capitão do seu barco, da sua navegação. Se ele está no seu barco, fica tranquilo, você vai chegar no porto desejado. Baruch Hashem, Deus te abençoe.